Boa tarde, olá! Hoje temos uma conversa muito legal, uma conversa com uma pessoa super especial que passou de minha professora de yoga para minha mentoranda e que teve um sucesso incrível e que com certeza tem muito a passar a experiência que ela teve para vocês. Então eu vou chamar a Ariane Maier, nutricionista e professora de yoga, para que a gente tenha essa conversa super legal e que a gente possa passar, né, um pouco do que ela já usou na prática dela como experiência para vocês. Tá entrando, Ari? Olá, oi Gabi. Oi, boa tarde, Ari. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Imagina, é um prazer. Muito feliz. Muito obrigada, seja bem-vinda. Obrigada. Me diz uma coisa, Ari. Tu imaginaria que em 3 semanas tu podia formar uma turma e receber uma remuneração imediata? Nunca. Como é que foi isso, né? Qual eram os teus medos? Quais eram os teus desafios quando a gente começou a conversar? Me conta um pouco. Foi muito mais do que eu esperava, né, Gabi? E assim, eu tinha muito medo de não conseguir me destacar como nutricionista, né? E de ter que desistir da profissão, né? Porque eu não estava conseguindo me colocar em lugar nenhum e isso estava me angustiando muito, né? Então, E aí, conta um pouquinho então da tua trajetória, de como é que foi a nossa conversa, né? E como é que tu conseguiu driblar esse medo de não te destacar e como é que tu conseguiu desistir de desistir, né? Porque eu disse que eu não ia deixar. é verdade. Mas uma coisa é eu querer, outra coisa é tu realmente vir para esse mundo, né? E dizer, não, realmente eu sou nutricionista e não quero sair daqui. Bem isso, né, Gabi? Bem isso mesmo. Então, assim, já fazia bastante tempo que eu estava formada, né? Eu me formei em 2012. E naquela época eu não tive como fazer pós, eu tive a minha filha, ela nasceu no ano que eu me formei. Então eu não fiz pós, não me especializei, acabei trabalhando em outras áreas, assim, porque realmente não consegui me colocar no mercado. Eu morava em Caxias naquela época, né? E eu trabalhava em outras áreas, trabalhei com consultório, mas não era aquilo que me fazia feliz, assim, eu não estava satisfeita. E foi então que eu conheci o yoga, encontrei o yoga, ou o yoga me encontrou, não sei. E eu comecei a praticar e eu melhorei muito a minha saúde naquela época. E aí eu pensei, nossa, com a nutrição e mais o yoga, eu posso ajudar muita gente. E aí eu me formei como prof de yoga e acabou que o yoga me trouxe para uma cidade pequena, me trouxe para Terra de Areia, onde a gente construiu um ashram, enfim, uma outra longa história. Mas o yoga me trouxe para uma cidade pequena e o meu sonho com a nutrição parece que ficava mais distante ainda com isso, sabe? E aí eu comecei a ver que até que eu não estava mais exercendo a profissão do jeito que eu queria exercer, sabe? E aí eu comecei a ficar muito angustiada, comecei a ficar assim com uma inquietação muito grande dentro de mim, porque realmente eu não estava atuando, eu não estava recebendo e eu ainda tinha que pagar a anuidade, sabe? Do conselho, eu estava muito angustiada com isso. E aí eu comecei a procurar por pós, eu comecei a procurar por uma especialização, só que eu não sabia nem o que fazer, eu não sabia por onde começar, né? E aí foi nesse momento que eu conheci, que eu me bati com a mentoria, foi nesse momento que eu descobri. Sim, e a tua história, né, Ari, a gente vê assim, tanto no grupo que tu estava inserida da mentoria, quanto conversando com outras colegas mesmo, né? A história de tantas nutricionistas, é a história de tantas mães que acabam desviando um pouquinho o caminho profissional para dar atenção naquele momento que a criança mais precisa, né? E que não Sim. tá nem um pouco errado, na minha visão, é exatamente o que tem que ser feito.
E aí a gente fica, né? Bom, e agora? Por onde que eu começo? O que que eu faço? De que forma que eu consigo conduzir a minha profissão? Parece que eu tenho que começar do zero, fazer a graduação de novo, não sei nada, né? Então eu escuto muito isso. Era E bem isso foi que eu muito sentia. legal, que aí a gente conseguiu se encontrar, né? E tu me Sim. contou um pouquinho dessa história. E aí, como é que continuou essa história, né? Como é que a gente escolheu o teu nicho, a tua área de atuação? Como é que tu teve essa coragem de sair, desistir, então, né? Da ideia de ficar longe da profissão e assumir, não, eu quero ser nutricionista mesmo. Sim. Bom, eu sempre tive dentro de mim aquilo que eu queria fazer, né? Mas eu não Uhum. sabia por onde começar, né? Eu não tinha ferramenta, assim, eu não conseguia imaginar como isso podia virar algo concreto, né? Sim. Mas eu sabia muito, uma coisa eu sempre tive certo dentro de mim, que eu queria ajudar as pessoas, eu queria ajudar elas a melhorarem, né? Mas a mentoria, assim, me esclareceu demais essa questão, porque eu consegui enxergar com clareza o que eu queria fazer e tu também me deu ideias de como eu poderia concretizar isso. Uhum. E foi assim que a coisa começou a tomar forma. Sim, e eu lembro uma coisa que me marcou bem assim no teu processo, que foi a questão de querer muito te especializar, né? Tu Sim, queria muito ir atrás de conhecimento. E isso te surpreendeu um pouco, assim, que eu tenha te dito, não, vamos primeiro escolher com quem tu vai trabalhar, vamos primeiro vender o teu curso e depois tu vê quais são as tuas necessidades de conhecimento, o que que tá realmente te faltando, né? Porque eu sim, lembro que a gente conversou assim, por exemplo, se tu vai fazer um pós em nutrição clínica, tu vai estudar várias áreas que não são a área que realmente é o que tu escolheu, né? Que foi sim. emagrecimento. Então, vai estudar oncologia, vai estudar materno-infantil, vai estudar esportiva e talvez isso não te agregue tanto quanto, não, eu realmente sei qual é o meu público, sei que tipo de pessoas que eu vou trabalhar e Sim. agora eu vou procurar conhecimento que consiga realmente facilitar a vida delas. E que eu não perca tempo, né? Seja mais assertiva, porque hoje em dia tudo gira em torno disso, né? A grande riqueza atualmente não é dinheiro, é a É, gente ter tempo para aproveitar a vida, né? Então, o que, que adianta a gente ficar lá perdendo tempo estudando uma coisa que não interessa? É isso que eu sempre falo, né? A gente precisa ir atrás do conhecimento que vai realmente gerar valor uhum. para o nosso É, trabalho. é que eu tinha muito medo, porque já fazia muito tempo que eu tinha me formado e parecia que eu estava fora do mercado, parecia que eu não sabia mais nada. E quando tu Sim, disse, não, Ari, tu sabe o suficiente para ajudar essas pessoas, eu disse, sim, eu acho que sim, eu acho que eu sei o suficiente para ajudar elas. sim. E foi isso mesmo. E não só o conhecimento que tu adquiriu durante a graduação, mas o quanto tu vive a nutrição, né? Porque Sim, eu acho que isso também é um grande diferencial da nossa profissão. A gente vive ela todos os dias, a cada refeição, a cada escolha, a cada ida no supermercado, a cada orientação para um familiar, mesmo que a gente não esteja atuando. Né? é, A cada vez que a gente lê uma matéria e consegue interpretar aquela matéria com os olhos de profissional nutricionista, a gente está vivendo a nossa profissão. Então, não necessariamente nesse período tu ficou totalmente inativa, né? Tu estava vivendo a nutrição, porém sem atender pacientes, sem sim. dar curso, né? Então, que legal que foi andando dessa forma. Então, me conta assim, nesse processo todo, dessa escolha do nicho, da tua área de atuação, o que, que mais te surpreendeu assim durante todo esse processo de construção do teu curso, que foi tão rápido, né? Em 3 semanas, desde que a gente iniciou, tu já colocou em prática. Conta um pouquinho sobre isso também, por favor. Bom, o primeiro que mais me surpreendeu realmente foi essa questão da rapidez, né? Eu nunca imaginava que ia acontecer tão rápido, né? Sim. Eu imaginava que a gente ia estruturar, que eu ia pensar, que eu ia deixar as coisas claras na minha cabeça. Eu nunca imaginei
que ia ser tão rápido. Então, o que mais me surpreendeu foi isso, né? E Sim. também como as coisas, elas, quando a gente começa a fazer alguma coisa, como elas realmente começam a acontecer. Parece que é uma escadinha, uma reação em cadeia, um Sim. movimento que te leva para cima, assim. Isso foi muito legal. Sim. Isso é aquela frase, né? Primeiro faz, depois melhora. Porque se a gente fica muito apegado ao projeto, quando não tá lá no campo de batalha, tu não sabe realmente quais são as necessidades que tu vais ter, né? Realmente. Então, essa forma de enxergar o contrário, né? Vamos primeiro para ação e daí a gente vai modulando, né? Então, naquilo que a gente conversava sobre escrever o projeto, sobre gravar as aulas antes de começar o curso. Ok, isso pode gerar uma certa tranquilidade, mas o curso não vai ser tão específico para o teu público quanto está sendo, né? Sim, Porque agora tu está modulando o teu curso para o teu público. Elas estão te sinalizando o que elas precisam. E isso exato. facilita muito o trabalho, né? Com certeza. É, Foca naquilo que realmente precisa, né? sim. E como é que foi a captação de alunos para o curso? Bom, ali foi um trabalho bem interessante, porque eu tinha muitas barreiras, né? E uma delas era em oferecer o meu serviço para as pessoas. Até hoje, assim, ainda me deparo com isso, mas eu penso, quando eu chego nesse momento, aquilo que tu me falou, né? Tu tá trabalhando, tu não tá, né? Isso. E então eu fui de trabalho de formiguinha, conversar com todo mundo que eu conhecia e eu tinha muitos contatos, eu tenho muitos contatos, né? E para minha surpresa, a primeira turma surgiu dali, dos meus contatos que eu tinha, de pessoas que já me conheciam, que estavam. Teve gente que me disse, nossa, Ari, eu estava esperando por isso. Ai, que lindo. Foi muito legal. E foi assim, foi conversando de uma para outra, pedindo indicação, e foi até maior a turma do que eu tinha. Sim, nós colocamos como meta fazer uma primeira turma de 5 alunos, né? E quantos tu teve? 12. Olha só, mais do que o dobro, né? Sim. E isso tudo em 3 semanas, né? Não deu tempo nem de pensar. E essa questão, Ari, eu acho super legal, assim, falar que é algo que eu também tenho como barreira, como dificuldade, e que é algo que eu vejo muito nos profissionais da saúde. A gente tem uma crença de que o nosso trabalho, por ser trabalhar com saúde, com vida, parece que é feio vender, parece que é feio falar sobre a questão financeira, cobrar, né? Então a gente tem essa barreira mesmo. Sim. E é algo que eu trabalho em mim todos os dias. Não é fácil também para mim, Mas né? Mas a chave já vai virando, assim, porque vai hoje eu já consigo virando. chegar na pessoa e dizer para ela, deixa eu te ajudar, sabe? É esse Isso aí. sentimento que eu quero, que eu tenho agora. Não é deixa eu te vender Exato. uma coisa, é deixa eu te ajudar. É isso que eu penso agora. Exatamente. Exatamente. E aquilo que a gente sempre conversava, né? Eu não tô. O meu objetivo principal não é a parte financeira, é a realização de ter o resultado com aquele paciente. Só que Exato. para isso eu preciso que ele seja meu cliente, né? Eu preciso que ele seja meu aluno. Então, essa questão é que é muito bonita, né? Bom, eu quero trabalhar. E trabalhar não é feio, né? Eu estar oferecendo meu trabalho significa que eu quero mudar a vida das pessoas, significa que eu quero trazer mais saúde para o planeta. Então, quando a gente consegue fazer essa leitura, e isso se alinha muito quando a gente tem o nosso propósito bem definido, né? Então, eu Sim. sei o que eu quero, eu sei quais são as minhas metas de vida. Bom, é muito fácil oferecer meu trabalho porque eu quero ajudar nutricionistas a serem mais realizadas, né? Eu quero recuperar aquelas nutricionistas que estão desanimadas, que estão quase desistindo, porque é um propósito que eu tenho. Quanto mais nutricionistas nós tivermos felizes e realizadas, mais saúde o planeta vai ter. Então, eu não tenho vergonha de dizer que é esse o meu propósito, que eu para isso eu preciso vender o meu trabalho, né? Então é só a gente fazer uma interpretação certa da ordem das Sim. coisas que tudo vai fluindo Foi bem. melhor, é verdade. É.
E a questão da exposição também, né? Eu lembro que quando eu te convidei para essa conversa, tu disse assim: Nossa, Gabi, algumas semanas atrás eu te diria que não. Como é que foi isso? Exatamente, né? Eu tinha muito medo de me expor, de gravar vídeo, de falar com as pessoas assim diretamente. Eu tinha medo de errar, do que elas iam pensar. Mas isso foi uma barreira que eu consegui quebrar também ali dentro, porque Sim. eu realmente, se tu me convidasse outro dia, eu ia dizer não, eu ia dar uma desculpa que eu não podia, mas Aham. por vergonha e por medo, não sei explicar o que acontece. É. Isso também é uma característica, né, da maioria das pessoas, assim, a gente não nasceu diferente dos nossos filhos, né? Não nascemos com a tela na frente, a gente não nasceu com essa necessidade de fazer o marketing digital desde sempre, né? Então, é difícil para mim também é. E eu acho que eu ter compartilhado isso também com vocês foi algo, né, que vocês não imaginavam, que eu tinha vergonha, que eu não gostava. Eu lembro numa conversa com uma das meninas, eu disse assim: eu também acho a minha voz horrível, eu também me assisto e acho que eu falei mal, eu também acho que eu não precisava ter gaguejado naquele determinado momento, né? Mas quando a gente pensa assim, qual é a intenção que tem por trás disso, todo o resto parece que vai ficando um pouquinho menor, né? Então, assim, Vai. bom, o que que eu quero com esse vídeo? Eu quero levar informação para as pessoas, né? Nem Jesus agradou a todos, por que que eu vou ter essa intenção? Não quero agradar todo mundo, eu quero agradar quem quer ser ajudado por mim. Quem não Exatamente. quer, olha só, tem muitas outras nutricionistas aí disponíveis, tem muitas outras mentoras, tem muitas outras professoras de yoga. Assiste outra, né? E tá tudo bem. A gente não precisa agradar todo mundo. É isso mesmo. Então, essa é a questão, né? A gente precisa entender. Bom, o meu trabalho precisa disso. É só uma das partes, né? Se eu trabalhasse em outra área, né? Ah, trabalho no hospital. Ah, eu não gosto de bater ponto. Ok, mas eu adoro atender paciente no hospital. Bater ponto é uma parte do trabalho. Então, sempre vai ter uma partezinha que é mais desafiadora, que é mais desconfortável, que faz parte do nosso, da estrutura geral do nosso trabalho. Mas, no final, o que importa é se o conjunto está nos fazendo felizes e realizados, né? E eu Com acho que isso certeza. não tem dúvida, né? Não, Esse dúvida olho nenhuma. brilha. Com certeza, agora sim. É, que legal. E a questão, né? Assim, o que que tu acha que tu poderia falar para as colegas, assim, sobre como é que foi a tua expectativa em relação a organizar um curso, né? Como é que tu achou que era a ordem certa e como é que foi? O que que tu achava que era o passo número 1 e que na verdade foi o 20? E como é que foi isso? Conta um pouquinho também, por favor. Como é que foi a ordem de estruturação do teu curso? Bom, quando a gente decidiu que ia ser um curso, então, que ia ser um programa, eu pensei que tinha que organizar o passo a passo, gravar tudo, deixar tudo pronto para poder entregar um produto final para as pessoas, né? Sim. E aí, quando tu disse, não, Ari, a gente vai começar de trás para frente, a gente vai começar entregando para depois criar o roteiro, Sim. né? Eu achei muito desafiador, assim, né? Eu fiquei morrendo de medo, mas aí a gente pega e vai com Sim. medo mesmo. E foi a melhor coisa. Foi muito bom, porque daí tu te anima com as pessoas chegando, com a coisa acontecendo, e aí tu precisa entregar e tu quer fazer melhor, e funcionou Uhum. muito melhor assim. Muito Que melhor, com legal. certeza. Se eu tivesse estruturando, eu estava ainda estruturando e talvez nunca saísse do papel. Porque talvez eu ia Ah, olhar para aquilo lá e eu ia ficar com medo de fazer aquilo lá e não ia sair. Mas sim. como eu comecei de trás para frente, eu vendi. Bom, agora eu vou ter que entregar, então vai com medo mesmo e faz o melhor. Fica no compromisso, né? Não tem jeito. Foi a melhor Então, coisa. a gente tem essa. Na verdade, nós somos ensinados assim, né? Que antes de começar alguma coisa, precisa se fazer um projeto. E Sim. quando a gente fica muito apegado nesse projeto, e esse projeto não sai do papel, geralmente é porque eu não conheço o outro lado, que é a mão na massa, né? Então é a mesma coisa que eu pegar uma receita e eu querer inventar uma receita. Bom, então eu vou colocar 2 ovos. Não, eu vou colocar 3. Não, será que eu coloco só um?
E daí eu vou colocar farinha. Mas qual farinha que eu vou colocar? De arroz, de milho, de coco? Como é que eu vou saber se essa receita vai dar certo? Colocando os ingredientes, misturando e vendo se vai dar certo, né? Eu posso ficar tentando escrever uma receita durante um ano, né? Eu só vou ter certeza se ela funciona a partir do momento que eu misturei os ingredientes e fiz ela acontecer, né? E isso é algo que eu vejo muito também, assim, com as colegas eu vou fazer um projeto na área de nefro, né? E aí eu preciso escrever, eu preciso... Não, gente, vende, né? Fala para as pessoas, diz, olha, eu quero fazer um curso de nefro, quer participar? E aí a gente começa a entrevistar essas pessoas e ver qual é a necessidade que elas têm. Porque se a gente não conseguir entender qual é a necessidade do nosso cliente, daqui a pouco eu vou estar entregando um produto que não é o que ele queria e a próxima turma não vai se formar. Que, na verdade, é o que aconteceu contigo. O contrário, né? Tu entregou tão bem que a tua primeira turma nem terminou e a segunda já está se formando, né? Já está se formando a segunda e a continuação da primeira, porque as gurias não querem parar. Elas estão muito bem e elas querem continuar. Então, isso também não estava no script, mas vai acontecer também. Então, sim, muito legal. Muito legal. Olha só, recebendo muitos elogios aqui, Ares. Está sendo um arraso. Amo cada detalhe do que ela traz novo todos os dias. Essa entrega está sendo linda. Parabéns às duas. Que legal! Ai, que lindo. Obrigada, então, a Bruna. Bruna participa desse projeto. Que legal. Foi a primeira feedback. Foi a primeira inscrita. Olha só, eu fico muito, muito, muito feliz. E aí, só para finalizar, o que tu diria, então, Ari, para essas nossas colegas que estão representadas pela antiga Ariane, né? Aquela que tinha medo, que tinha insegurança, que começou a conversar comigo lá em julho e tinha medo de agir porque não sabia para que lado ir, né? Não sabia muito por onde começar. O que tu diz para essas colegas? Bom, só digo uma coisa, né? Faz a mentoria. Com certeza vai te jogar para cima, assim, porque eu tô muito realizada, Gabi. É uma gratidão eterna, assim, pelo que tu me falou, pelo que tu fez. Eu saí de dentro de uma casca que eu tava. A expressão é bem essa. E de desistir da profissão, que é o que eu estava pensando quando eu conversei contigo a primeira vez, para, nossa, eu tô cheia de ideia, eu já comecei um curso, eu já vou fazer outro ano que vem, eu já sei exatamente o que eu quero agora. E isso é maravilhoso, assim. E eu tô ganhando agora eu tô sendo remunerada pelo trabalho que eu sempre quis fazer. Por aquilo que eu quero ajudar as pessoas de verdade, sabe? Então, assim, ó, só faz. Só faz que é a melhor escolha. Foi a melhor escolha que eu fiz. Não era bem essa resposta que eu esperava, né? Mas ficou bem feliz. Mas é exatamente isso. Eu tenho muita gratidão feliz pelo trabalho, porque se não fosse, eu não sairia do estado zero que eu estava, assim. Eu precisava exatamente disso. Ai, que bom, Ari. Nossa, fico muito, muito feliz também. Eu sempre falo, né, que é muito, muito gratificante estar no meu papel também, porque vocês são diamantes a serem lapidados, né? Às vezes a gente passa por umas trilhas em que poucas pessoas nos encorajam a fazer, né? Ficam só nos colocando, né, os empecilhos, as pedras, né? Esses dias eu fiz uma analogia com a minha panela queimada no molho que eu fiz, né? E quando essas panelas queimadas vão aparecendo no caminho, quando essas pedras vão aparecendo no caminho, parece que, nossa, a gente não vai dar conta de remover. Então, o meu papel aqui é só ir facilitando, né? E explorando o potencial de cada pessoa e mostrando, porque eu tenho certeza que todo mundo é capaz, né? Às vezes só falta organizar as ideias e ter aquele empurrãozinho. Às vezes é um empurrãozão, né? Exatamente. Que eu dou até um susto, mas é porque eu sei que vocês conseguem. Então, eu também fico muito feliz pela tua
confiança no meu trabalho, né? E a nossa dupla eu acho que foi maravilhosa. Foi show. Eu quero convidar, né, as pessoas que estão nos assistindo para conhecerem o trabalho da Ari. Ela é uma profissional incrível, já foi minha prof de yoga. E tenho certeza que é uma nutricionista também muito dedicada, né? Pelo tanto que eu conheço a parte da gastronomia funcional, a ayurvédica que ela trabalha. Então, quem está precisando, né? Trabalhar na parte de emagrecimento, de saúde intestinal, Melhores detox, quer fazer doenças. uma transformação, né, na sua vida, e a gente sabe que isso passa por três pilares, né? É a alimentação, é mente e é o corpo. Exato. Então, essa junção que a Ari fez, ela nos proporciona tudo isso. Olha só, até uma colega. Daisy, que legal, foi tua colega lá na UX. Ah, que legal, foi mesmo. Uhum. Lembro dela, sim. Então, Daisy, vem para o nosso lado aqui, que a gente vai estar em breve contando a tua história de uma maneira bem linda e bem positiva por aqui. Um beijo, Ari, muito obrigada. Eu que Quer agradeço. falar mais alguma coisa a respeito do teu trabalho? Não, eu acho que é isso. Se alguém tiver interesse de conhecer um pouco mais, só dá uma olhadinha lá no Instagram que tem vários detalhes. Tem turma aberta, né? Começa Tem. quando? Agora, daqui 7 dias fecha as inscrições da turma de outubro, começa dia 5, semana que vem. Opa, então tá. Agiliza aí, gente. Um sucesso, então, para todos. Muito obrigada por quem esteve aqui conosco. Beijo enorme e uma excelente semana para todos nós. Beijo, Ari. Obrigada, Muito beijo. obrigada, gratidão. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau.